Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo tá falando no momento. O Docker vai ser pago? Você, desenvolvedor, vai ter que assinar um plano para trabalhar com o Docker? Então, vamos entender esse assunto aí com mais profundidade. Roda a vinheta e vamos lá, porque isso aí definitivamente pode mudar completamente como o mercado vai agir daqui para frente. Bora lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você dar um joinha nesse vídeo. Isso aí vai nos ajudar muito. Inclusive, faz o nosso canal crescer e faz com que outros devs tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Além disso, aproveita já agora, né? Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Assim, sempre quando a gente subir um vídeo top que nem esse, você vai ser notificado, notificada aí imediatamente se o YouTube ajudar. Maravilha? Então se inscreve aí, dedo não vai cair, vai funcionar certinho e você vai ajudar e motivar a gente pra gente continuar criando super conteúdo aqui pro nosso canal. E antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para te convidar a participar da imersão Full Stack e Full Cycle, tá? Ela vai começar no dia 13 de setembro, é 100% gratuito. A gente vai desenvolver uma espécie de um sistema financeiro utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. A gente vai trabalhar com Go, com Nest.js, com React, com Apache Kafka, com Elasticsearch, com Docker, com Kubernetes e muito mais. Então aproveita, o link tá embaixo, se inscreve agora mesmo. Aproveita também, dá um joinha nesse vídeo, assina o nosso canal e ativa as notificações, tá? Isso aí vai ajudar demais aqui. Mas agora, sem mais delongas, vamos entender o que tá acontecendo aí no universo para quem utiliza o Docker. Inclusive, se você não sabe o que é Docker, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Para você entender mais como que funciona esse camarada aí. Maravilha? Agora, para você que já conhece, provavelmente deve estar utilizando o Docker no seu dia a dia. Ontem, dia 31 de agosto, tá, de 2021, a Docker fez um comunicado, mandou e-mail para todo mundo, botou notificação ali no site, falando que agora o Docker, de forma geral, tem os seus planos reformulados e que ele vai começar a impor cobrança. Tá? Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso, porque muita gente tem falado algumas coisas um pouco desencontradas, tá? Então vamos entender aí com um pouco de calma. O que acontece é o seguinte, pessoal, o Docker, tá? Ele é um kit de ferramentas que nos ajudam a trabalhar com containers. Então ele roda um container runtime, o Docker ele roda um CLI, ele tem o Docker Engine, ele tem o Docker Compose, ele tem o Build Kit para você gerar as imagens e tudo mais, legal? Porém, o que acontece? Quando você entra no Docker, no site do Docker e instala, tá? Você, no final das contas, você tá baixando aí um camarada chamado de Docker Desktop. O que é o Docker Desktop? É um software proprietário, não é open source, tá? Desenvolvido pela Docker. Legal? Grande parte dos componentes que o Docker Desktop utiliza, tá? O que acontece? Eles são componentes open source. Tá? Então você mesmo pode utilizar, você pode baixar, você pode fazer o que quiser. Mas de forma geral, o Docker Desktop, ele nos ajuda demais, por exemplo, se você utiliza Mac, se você utiliza Windows, você quer instalar, você vai e instala, ele tem dashboard, ele faz a configuração do login ali para você, ele tem um suporte a Kubernetes e tudo mais, legal? Então isso ajuda bastante, principalmente porque o Docker, ele é uma ferramenta que foi criada para funcionar no Linux, tá? Então, quando você tem ali o Docker Desktop, ele vai ajudar muito mesmo para que o Docker rode no Mac, para que o Docker rode ali no Windows, inclusive com ou sem ali utilizando o WSL, tá? Agora, o grande ponto de tudo isso é como que eles vão cobrar, quem eles vão cobrar e a partir de quando eles vão cobrar. O grande ponto é o seguinte, eles criaram alguns planos e todo mundo vai ter que se adequar a esses planos, tá? Então, basicamente, o plano que eles estão criando é que
todo mundo que utiliza o Docker Desktop vai ter que se enquadrar em algum dos planos que eles acabaram liberando, tá? E o plano mais polêmico, né, a imposição mais polêmica no momento e que o Docker não fazia antes e que agora tá fazendo, é a cobrança, a obrigatoriedade, tá, de você ter um dos planos pagos dele, caso a sua organização tenha mais de 250 funcionários, ou, tá? Não é tá? É ou fature, tá? Mais que 10 milhões de dólares, tá? Então, basicamente, se você trabalha numa empresa ali que é menor, empresa pequena, você não vai ser afetado, você vai poder utilizar o plano free do Docker. Esse plano, ele é chamado de personal, ou seja, você como desenvolvedor vai baixar, vai se enquadrar no plano personal, não vai pagar nada. Agora, se você, tá, por algum motivo, trabalha em uma empresa maior, nesses limites que eu acabei de falar, você vai ser obrigado, tá, a migrar para alguns dos planos, tá? Esses planos, eles começam ali a $5 por usuário e eles vão ali até $21 por usuário, tá? Então você tem o plano Pro, você tem o plano Team e você tem o plano Business, mas se a sua empresa tiver mais de 250 funcionários, você pode começar, por exemplo, utilizando aí o plano Pro, legal? Que é o plano mais barato ali deles. Agora, por que que isso é importante, galera? E o porquê que isso pode mudar completamente o mercado? Ah, Wesley, isso aí é tranquilo, porque grande parte das empresas não tem 250 funcionários ou não fatura 10 milhões de dólares e tudo mais. Então, aí que tá o grande pulo do gato, né? A gente esquece muitas vezes que são as grandes empresas que acabam determinando, tá? Elas acabam determinando qual vai ser a adoção das tecnologias, né? Muitas coisas que nós utilizamos, muitas vezes em pequenas empresas, são baseadas em decisões que as grandes empresas estão tomando. Então, por conta disso, o que pode acontecer? Muitas dessas empresas, né, dessas grandes empresas, vão pagar dando risada. Ah, não tem problema, $5 por mês e etc. Tudo bem, não me afeta, sou muito grato a Docker, tá fazendo um excelente trabalho, vão pagar para todo mundo e acabou. Agora, provavelmente, vão ter grandes empresas que vão falar, eu não quero pagar esse camarada, não vou pagar e eu vou buscar alternativas. E essas empresas que começarão a buscar alternativas são empresas que vão começar a chacoalhar novamente o mercado, gerando uma nova tendência de utilização de aplicações baseadas em container, principalmente no lado de quem vai desenvolver software, né? E agora é aquele momento, né? A gente está na mão somente do Docker para trabalhar no dia a dia. Quais são as soluções que a gente pode ter para que nós não fiquemos ali na mão do Docker? A gente sabe que amanhã ele pode começar a diminuir essa régua ou criar algumas mudanças, tá? Então isso aí é um ponto importante. Uma outra coisa importantíssima também aqui, tá? Eu acabei esquecendo de falar. Eles estão dando um período aí para que as empresas se reajustem, tá? Se organizem para começarem a pagar. E esse tempo é até o final do ano, tá? A partir de 2022, né? Se você trabalha numa empresa grande e estiver utilizando o Docker, a sua empresa vai ter que estar pagando aí por essa utilização. Wesley, mas e agora, né? Quais são as ferramentas que provavelmente você vai ter que ficar de olho, eu vou ter que ficar de olho, né, que muitas empresas podem começar a adotar? Então, galera, a gente tem que pensar numa coisa aqui. O Docker, ele acaba sendo um toolkit, né? Então ele tem ali o cara que builda, né, a imagem, ele tem o container runtime, ele tem ali o command line interface, e ele tem os caras que trabalham com rede. Então ele é cheio de componentes, né? E esses componentes existem aí de forma open source que você pode utilizar, legal? Quais são esses componentes? Primeira coisa, se você trabalha com Linux, tá? De forma geral, se você der aquele lá apt-get install docker, utilizar só ali o CLI, etc, você não vai precisar pagar, tá? A conta só vem para quem utiliza o Docker Desktop. Wesley,
eu utilizo o Docker Desktop, estou utilizando o Mac, como que eu posso resolver? Por exemplo, você pode baixar uma VirtualBox desse tipo, instalar o Docker Engine na VirtualBox, instalar o Docker CLI na sua máquina, no Mac, e utilizar toda a chamada batendo nessa máquina do Docker Engine. Vai funcionar. Então perceba, você não é obrigado a utilizar, tá, o Docker Desktop para fazer diversas tarefas, tanto no Windows quanto no Mac. É que o Docker facilita a nossa vida e nos ajuda bastante durante todo esse processo. Então, pensa nisso também. Você não é obrigado a utilizar o Docker Desktop. Empresas podem começar a optar criar esse processo. O grande ponto aí é o seguinte, né? Eu quero utilizar um VMware. Aí, nesse VMware, o que vai acontecer? Eu vou botar o Docker Engine para rodar. Poxa, você tem que pagar pelo VMware. Eu vou utilizar o VirtualBox. Se eu não me engano, para grande empresa, o VirtualBox também cobra. Eu posso estar enganado, depois a gente pode checar essa informação. Então, de uma forma ou de outra, a gente não tem muito aí para onde correr, a não ser trocar de solução. Tá? Hoje em dia, a gente tem algumas soluções bem bacanas aí, que muita gente já fala, mas que provavelmente daqui para frente vai começar a ficar mais em evidência, né? Por exemplo, o Podman. O Podman também é uma solução e é muito bacana porque os comandos do Podman são ali basicamente idênticos ali aos comandos de como que o Docker funciona, né? Wesley, eu uso o Mac, como que eu vou rodar com o Podman? Tem hackzinha para você rodar com o Podman no Mac também. Eu uso o Windows, uso o WSL que você vai conseguir rodar com o Podman. E qual o container runtime que eu posso usar? Existem diversos containers runtime para você deixar os seus containers rodando, como o Containerd, por exemplo, aí que é algo super famoso. Inclusive, a maioria dos clusters Kubernetes nos dias de hoje estão utilizando Containerd. Legal? Wesley, build de imagens. A gente tem o famoso buildar, né? Escreve build, né? E o A com H, né? Então a gente tem essas ferramentas que possam vir a substituir o Docker. E quando eu falo em relação a gente ficar esperto, é porque grande parte dessas empresas podem começar a mudar para esses tipos de ferramenta e novamente nós desenvolvedores vamos tentar acompanhar e a gente provavelmente vai ter que ter aí um plano B, aprendendo, sei lá, um Podman da vida, como conseguir trabalhar com esse novo fluxo sem depender exclusivamente aí do Docker, tá? E agora é a minha pergunta que não quer calar. O que você acha que vai acontecer? Escreve aqui embaixo se tiver qualquer outra informação sobre tudo que está acontecendo, deixa a mensagem aqui. Se tem alguma coisa que eu falei que não condiz muito ou que eu posso ter comido bola, deixa a mensagem aqui também. Eu não tenho dúvidas que essa mudança, mesmo que você não trabalhe numa empresa grande, vai te afetar, porque as grandes empresas, elas determinam o rumo do mercado. E provavelmente muita coisa vai mudar nesse entretempo. Maravilha? Então, galera, se esse vídeo gerou algum valor aqui para você, ou pelo menos te atualizou do que está acontecendo no momento, dá um joinha, assina o nosso canal, tá? E ativa as notificações, porque tem mais coisa aí por vir. E se você quiser, eu posso até gravar uns vídeos aí sobre Podman. O que você acha? Pede aí embaixo, quem sabe eu gravo. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Thank you.